Você sabe qual será o seu futuro após essa pandemia? A resposta vai depender de quem você está ouvindo. Infelizmente, as pessoas têm dado ouvidos àqueles que têm promovido o medo e que torcem para que tudo dê errado. E por esta razão, estão cada vez mais acuadas diante da situação. Mas há aqueles que não estão dando ouvidos às vozes pessimistas deste mundo e decidiram ouvir uma única voz, a voz de Deus. Aquele que sempre se manifestou nos momentos difíceis na vida dos que confiam em sua palavra. No passado, o povo de Israel sofreu a opressão dos seus inimigos justamente por terem deixado de ouvir a voz de Deus e assim se intimidaram e viveram 7 anos num verdadeiro lockdown, presos e vendo os seus opressores levarem tudo. A situação só mudou quando Deus encontrou um homem que não aceitava mais aquela vida humilhante e viu nele disposição em ouvir e obedecer a sua voz. Gideão. Enquanto todos se sujeitavam à condição imposta, Gideão a ignorava e procurava fazer algo para mudar aquela situação. E através dele, Deus pôde levantar outros inconformados com aquele cenário. E foi na fonte, lugar da prova, que no meio de 10.000 se descobriu os 300. Homens que não se curvaram, mas se colocaram em posição de guerra. Quem será você neste momento de calamidade que estamos vivendo? Os que se curvarão ou os que tomarão posição para ouvir a voz de Deus? Não é o problema que decide o que seremos no futuro, e sim a atitude que tomamos agora em relação a esse problema. Por isso, neste mês de junho, iremos à fonte de Gideão, lugar onde Deus escolheu para separar os fiéis dos infiéis, os fortes dos fracos, e fazer através destes maravilhas independente da situação. É em momentos como esse que se revelam os que são fiéis a Deus e ouvem a sua voz. Chegou a hora da prova. Fonte de Gideão, onde nascem os 300. Olá, que Deus abençoe a sua vida abundantemente no nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela é bem clara quando ela diz: se quiseres e me obedecerdes, comerá o melhor dessa terra. Não tem como você alcançar o melhor da terra sem você primeiro obedecer à palavra de Deus. É isso que Gideão, ele demonstrou naquele momento que ele saiu da caverna. Ele tomou uma atitude de fé diante daquela situação. Só que primeiro ele teve que obedecer para conquistar. Sabe qual é o problema da maioria das pessoas? É que elas não estão dispostas a obedecer à palavra de Deus. Você vê que a palavra do médico, a palavra do advogado, a palavra de um homem não dá certeza. Você vê que nessa situação que nós estamos vivendo de pandemia, você vê, tudo que nós ouvimos é incertezas, inseguranças, medos. Mas a palavra de Deus, ela nos traz a certeza que nós vamos vencer, a certeza que nós vamos passar por tudo isso. E se nós colocarmos dentro essa palavra e passarmos a obedecer a ela, você pode ter certeza que nós vamos alcançar coisas extraordinárias. Ela diz, Deus, ele tem poder para dar muito mais, ou para fazer muito mais do que pedimos e do que pensamos. Você crê
que ela pode fazer ou tirar você dessa derrota que você está vivendo, desse fracasso que você está vivendo, dessa doença, desse problema. Talvez é depressão, talvez é a desunião na sua família, na sua casa. Você crê que essa palavra pode tirar você dessa derrota? Então passe a obedecer a ela, tá bom? Nós vamos, a partir desse domingo agora, nós vamos estar fazendo as reuniões presenciais. E a primeira reunião vai ser 7 da manhã, a segunda vai ser 9 da manhã e a terceira vai ser às 6 horas, com todos os cuidados, com máscara e álcool em gel que vai estar na frente da igreja, com um número de pessoas reduzidos, mas use a sua fé, esteja com a gente domingo agora, obedecendo, venha disposta a obedecer a palavra de Deus, tá bom? Nós vamos fazer a oração agora, a oração da fé. Prepare agora aí o copo com água, porque nós vamos abençoar essa água, e quando você beber dessa água, você pode ter certeza que você vai ser livre e liberta, tá bom? Já retornaremos com vocês, eu vou deixar você com essa vinheta. Prepara para dar tempo você preparar o copo com água e a gente fazer a oração da fé. Meu nome é Cristiane, eu fui moradora de rua e no momento mais difícil da minha vida, eu fiz uma prova com Deus e Deus mudou a minha vida. Eu tive uma infância muito difícil. Aos 13 anos, eu fugi de casa e passei a morar na rua. Dos meus 13 aos 25 anos, eu morava na rua. Então, eu dependia dos outros para comer, para me vestir. Muitas das vezes, no momento mais difícil, eu até me prostituía para comer. Dormia na casa de um, dormia na casa de outros. E assim, eu passei muitos anos passando necessidade, doente, passando privações na rua. Depois desse período que eu morei na rua, a minha irmã mais velha me acolheu e aí eu conheci uma obreira que ela me convidou para uma reunião na Igreja Universal. Em uma dessas reuniões, o pastor nos convidou para fazer uma prova com Deus, que a nossa vida ia mudar. Quer dizer, eu tomei para mim aquilo, que a minha vida ia mudar. E naquele momento, aquela prova é para quem não podia. E eu me vi naquela situação, porque eu não podia, eu não tinha nada. Eu me lembro que quando eu peguei o envelope, eu falei, eu não tenho nada, eu vou devolver o que para Deus? E aí eu lembrei que como eu ganhava roupas, doações, eu resolvi vender essas roupas. E aos olhos humanos não era um valor alto, mas era o meu melhor que eu tinha. Para mim aquilo ali era o valor que eu ia devolver para Deus. Então, eu acreditei que aquilo ali poderia mudar a minha vida. Daí, então, as portas foram se abrindo. Eu comecei a já estagiar numa empresa grande e desse estágio eu fui efetivada. E aí Deus abriu minha visão, abriu minha mente, fazer uma faculdade. Aí fiz minha faculdade, me formei em administração de empresas. E não foi de dia para a noite, foi de degrau em degrau e Deus foi abençoando. E Deus abençoou que hoje eu trabalho numa empresa, né, que ela é uma empresa grande. Eu administro essa empresa que é uma filial. Ela é matriz em um estado e ela está em 3 estados. Hoje eu tenho meu carro, né, tenho minha casa própria. Hoje, graças a Deus, eu não me privo. Eu como o que eu quero, eu me visto do jeito que eu quero. Eu não passo mais as privações que eu tinha, né? E hoje para mim é um prazer, né, honrar a Deus com a minha fidelidade, porque a vida que eu levava antes não se compara à vida que eu tenho hoje. Não tenho nada que eu possa pagar a Ele o que Ele fez, a transformação que Ele fez na minha vida. E hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho a presença de Deus que é o mais importante na minha vida. Eu, de moradora de rua, hoje a minha vida é completamente restaurada. Então esse é o espírito da fé, o espírito da obediência. Ela passou a obedecer
e mudou toda a vida dela. Ela queria ter essa vida, mas ela só pôde alcançar essa vida depois que ela obedeceu. Então, obedeça essa palavra e se lance nela. Você pode ter certeza que a sua vida também ela vai mudar. Pegue o copo com água, vamos fazer a oração agora com toda a nossa fé. Feche os olhos. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, eu determino agora, com toda a minha fé, que essa água seja consagrada. Que o doente, quando beber dessa água, o viciado, o problemático, quando beber dessa água, que ele seja livre de uma vez por todas. Livre dos demônios que tem levado, meu Pai, ele ao vício, à doença, à dependência do remédio, talvez à depressão. Seja agora, meu Pai, essa água consagrada com teu poder, para que quando todos os familiares dessas pessoas beberem dessa água, que eles venham ser curados, livres e libertos. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Beba dessa água com fé e seja curado e livre. E amanhã nós vamos estar nesse mesmo horário, 11h55, passando essa palavra e fazendo essa oração da fé, tá bom? Então, domingo agora, nós estaremos com as reuniões presenciais. 8 da manhã, 7 da manhã, 9 da manhã e às 18 horas, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até o dia de amanhã nesse mesmo horário. Deus abençoe. Você sabe qual será o seu futuro após essa pandemia? A resposta vai depender de quem você está ouvindo. Infelizmente, as pessoas têm dado ouvidos àqueles que têm promovido o medo e que torcem para que tudo dê errado. E por esta razão, estão cada vez mais